Deus é bom.
A paz do Senhor a toda a igreja, que prazer estar falando contigo neste momento. Nós estamos podendo, em comunhão aqui, prestar um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, vou começar pelos recados. Nós não sabemos, como eu já tenho falado, se haverá um prolongamento da fase vermelha no estado de São Paulo ou se haverá uma lei permitindo a volta dos cultos presenciais. Nós não sabemos como isso vai ficar. Se caso volte os cultos presenciais, nós iremos voltar com a nossa programação, com todos os cuidados necessários, como nós já estávamos fazendo. Porém, enquanto não volta o culto presencial, você já sabe, todo domingo às 18 horas culto online, depois fica disponível para aqueles irmãos que não puderam assistir na estreia. E eu gostaria de também lembrá-los que enquanto não volta o culto presencial, nós estamos com o drive-thru na frente da igreja, todo domingo também, das 16 às 18 horas. Ali é um momento para que você receba uma oração, uma palavra de esperança e encorajamento. Você pode ter um atendimento com o teu líder de grupo missionário, um atendimento pastoral. É uma oportunidade para que nós possamos, mesmo dentro do seu carro, nós possamos nos ver, ter uma comunhão, ouvi-lo, ouvi-la. Nós queremos servir a tua família, nós queremos te servir neste momento. A igreja está disponível, está disposta. Então, não deixe de passar no drive-thru, receber uma oração, orar conosco. Eu peço, como eu já tenho pedido àqueles irmãos que podem, continue levando um alimento, uma cesta básica, caixinha de leite. Está sendo muito útil, nós estamos conseguindo atender todos aqueles irmãos que estão precisando. E gostaria também de pedir e lembrar aos irmãos, no drive-thru uma oportunidade para que você contribua de forma generosa com dízimos e ofertas. Aqueles irmãos que ainda não têm familiaridade com transação bancária, Pix, pode estar fazendo o seu dízimo e oferta, contribuições em geral no drive-thru. E para aqueles irmãos que já preferem fazer uma contribuição online, nós vamos deixar aqui uma tela com a nossa conta e a nossa chave Pix para que você possa fazer.
Querido Deus, amado Pai, neste momento eu oro pelos dizimistas e ofertantes. Pai, esses que têm contribuído de forma generosa na Tua casa. Pai, nós entendemos que o Senhor tem trago a provisão para nós. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu e tudo que nós temos é do Senhor. E para nós não é peso e nem por tristeza separar uma parte de tudo isso para ofertar na sua casa. Pai, eu agradeço por cada um desses que tem contribuído. Clamo para que o Senhor os abençoe de forma generosa, Pai. Que o Senhor traga aquilo que eles precisam e o Senhor sabe. Muitas coisas nós precisamos que só o Senhor pode nos abençoar. Situações que alguns dos nossos irmãos estão vivendo, nós precisamos que o Senhor nos abençoe e nós cremos que o Senhor entrará com provisão. Pai, nós clamamos a Ti e a nossa fé se repousa sobre o Senhor. Eu clamo para que nunca falte o pão de cada dia sobre a mesa dos nossos irmãos, que nunca falte, Senhor, alimento na nossa despensa. Pai, eu clamo por aqueles irmãos que estão passando por um período de dificuldade, que nós possamos ser a mão do Senhor entrando com provisão na vida de cada um deles, que nós possamos ser usados para abençoar nossos irmãos. Nós clamamos para que o Espírito Santo traga consolo, esperança. Pai, nós estamos passando por tempos difíceis, tempos, Senhor, que traz muitos desafios. Nós clamamos por alegria, nós clamamos por esperança, por ânimo, Pai. Abençoe esse pai de família, essa mãe, esse jovem, esse adolescente. Abençoe cada um na sua necessidade, Pai. Nós clamamos para que a alegria do Espírito Santo esteja no nosso coração, que a nossa fé seja fortalecida, que haja livramento no meio do seu povo, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante das suas mãos, Pai. E pedimos para que o Senhor cuide, porque nós cremos que o Senhor pode cuidar de forma infinitamente melhor do que nós podemos. Oro também para que o Senhor nos fale através da Tua palavra, que será pregada neste momento. Mova o que tiver que mudar dentro de nós e que nós possamos, ao término da Tua palavra, estar renovados e prontos para continuar caminhando. Em nome de Jesus, amém. Amém? Meu irmão, minha irmã, nós vamos voltar com Neemias semana que vem, tá bom? Tem muito ainda o que aprender no livro de Neemias, porém hoje eu quero falar sobre um outro assunto. Então, abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. A Bíblia, ela nos apresenta a justiça de Deus e ela mostra como que a justiça de Deus funciona, como que nós conseguimos alcançar a justiça. Então aqui em Romanos capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então o versículo já começa falando que não importa o que você faça, o quão bom você seja, ninguém alcança o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Domingo passado nós falamos sobre a Páscoa e eu usei uma frase que é: tudo é sobre Ele, tudo gira em torno dele. Dele quem? Jesus. E a justiça não seria diferente, ela também gira em torno de Jesus e do sacrifício dele na cruz. Quando você lê a palavra justificação na tua Bíblia, quando você ouve essa palavra, justificação é o contrário, o oposto de condenação.
Então, uma pessoa que foi justificada é uma pessoa que é declarada inocente diante de Deus. A justiça de Deus, então, funciona da seguinte forma: nenhum de nós, por ser pecador, conseguiria alcançar a glória, o padrão da glória de Deus. Seria necessário um inocente pagar em nosso lugar. Jesus foi o inocente e ele pagou o preço que eu e você devíamos. E pelo sacrifício de Cristo, eu e você agora somos declarados inocentes. E mais do que isso, nós somos aceitos na família de Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê no sacrifício de Jesus é chamado de filho. Então, eu e você, nós somos filhos, nós somos inocentes, nós somos justificados diante de Deus através do sacrifício de Jesus, o nosso Cordeiro. E uma vez que nós entendemos o que significa justificação e que a justiça de Deus é apresentada na Bíblia, nós vamos agora seguir e trazer a reflexão. Nós vamos refletir hoje no livro de Lucas. Lucas capítulo 18, né? Para que você já possa ir abrindo devagar enquanto nós vamos conversando aqui. A maioria das pessoas acredita que existe somente duas formas de nós, humanos, nos relacionarmos com Deus. A primeira forma é a pessoa que está na igreja. A pessoa que está na igreja e que segue a Deus e quer fazer a vontade dele. E a segunda forma seria a pessoa que não está na igreja, ela não segue a Deus e ela não quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer a vontade dela. Porém, existe uma terceira forma de se relacionar com Deus. E nós vamos falar um pouco sobre ela hoje e trazer exemplos para que todo mundo entenda e fique bem claro. Eu vou colocar nome aqui, tá? Então, a primeira pessoa que eu falei, eu vou chamar de a pessoa que segue o Evangelho. Então, vamos chamar de Evangelho. O Evangelho é a pessoa que segue o que a Bíblia diz, ela se relaciona com Deus a partir do que a Bíblia ensina. Então, ela reconhece que ela não merece nada, ela não tem o que ela faça que faça ela ser merecedora de um favor de Deus. E por isso, então, ela descansa em entregar a vida dela e aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. E assim receber de forma imerecida a graça e salvação. E essa pessoa, então, dedica a tua vida a fazer a vontade de Deus. A segunda forma que eu citei de se relacionar com Deus, eu vou chamar de irreligião. É a pessoa que não está na igreja, ela nega a Deus e ela quer ter o controle da vida dela. Ela manda na vida dela. Ela vive a vontade dela. E ela crê que tudo que ela faz, ela faz por merecer, tudo que ela recebe, ela fez por merecer. E a terceira forma de se relacionar, que é a forma que nós vamos conversar um pouco mais a fundo hoje, é o que eu vou chamar de religião. É a pessoa que está na igreja, ela crê em Deus e tem em Deus, considera Deus um exemplo, um mestre. A pessoa, ela obedece às leis de Deus, ela se esforça para que seja justo e ético. Porém, ela faz isso de tal modo que ela julga merecer o favor de Deus. Ela cumpre todas essas coisas para que no final ela julgue que Deus está devendo algo para ela, que Deus precisa abençoá-la. É o tipo de pessoa que vai na igreja e, por exemplo, faz uma campanha, 5 semanas. Durante as 5 semanas vai na igreja, faz a campanha, faz tudo que é proposto e no final ela, Deus, eu fiz a minha parte, né? Eu fiz por merecer. Então agora o Senhor precisa entregar a bênção que eu estava pedindo. Esse é o terceiro tipo de se relacionar com Deus. Esse tipo de pessoa, você chega na seguinte frase, que é assim: obedeço a Deus para receber coisas de Deus. Então, Deus na vida dessa pessoa não é o final. Ela não deseja Deus. Deus é um meio pela qual ela conquista coisas. Então, seria cômico se não fosse trágico
que, analisando esse tipo de pessoa que está na igreja, ela usa Deus para que Ele traga as coisas que ela quer. No final das contas, ela está vivendo a vida dela de acordo com a vontade dela. Ela quer ter o controle total da vida dela. E ela usa Deus para trazer as coisas que ela precisa, do jeito que ela quer, a coisa que ela quer, para que ela continue controlando a vida dela da forma como ela quer. E essa pessoa acaba cometendo o mesmo pecado daquele que não está na igreja, que não segue a Cristo e que quer ter o controle total da sua vida. Não segue a Deus porque não quer entregar a vida para Deus, porque quer manter o controle de suas vidas. Então veja, a pessoa está na igreja e ela comete o mesmo pecado de quem nem vai na igreja. Então estar na igreja, queridos, não necessariamente quer dizer que essa pessoa está de acordo com a vontade de Deus e querendo buscar a Deus. Muitas pessoas estão obedecendo a Deus dentro das igrejas para receber coisas de Deus, porque elas não querem abrir mão de suas vidas, elas querem estar no controle. E elas usam Deus como um meio para conquistar essas coisas. Quando na verdade o Evangelho, ele diz para nós obedecermos a Deus para receber Deus. E o nosso prazer é ser parecido com Ele todos os dias, mais parecido com Ele. É uma frase que eu gosto muito, que eu já disse em outros momentos. Nós servimos a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Isso é o que o Evangelho nos ensina. Porém, as pessoas acabam caindo de forma sutil nessa cilada. E acreditam estar fazendo aquilo que Deus quer, mas no final estão fazendo o que elas querem. E elas não estão se aproximando de Deus, elas estão, pelo contrário, se afastando de Deus e elas estão se machucando. Imagina uma criança. Imagina que os pais dessa criança falem assim para ela: olha, nós vamos sair e quando nós voltarmos no final da tarde, é melhor que você tenha arrumado toda a casa. Porque se você não arrumou toda a casa, nós não te amamos mais. Você imagina essa situação? Então essa criança, ela obedece. Por quê? Porque ela quer ser aceita pelos pais. Então, obedeço, logo sou aceito. E nessa situação, qual é a motivação para que ela obedeça? A motivação para que ela obedeça os pais é insegurança e medo. Tem medo de não ser mais amada. Tem medo de ser menos amada. Insegurança porque pode ser expulsa da família a qualquer momento. E não é assim que Deus nos ama, não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia inverte isso. Na Bíblia, eu sou aceito primeiro, logo eu obedeço. Deus enviou o teu Filho na cruz para morrer por nós, mesmo nós não merecendo. Ele nos amou primeiro. E nós, por ser aceitos, por ser amados primeiro, nós respondemos a isso amando e obedecendo. Então a motivação da nossa obediência, a motivação de nós buscarmos a Deus é alegria, é gratidão por aquilo que Ele fez. Eu não preciso nem ir a fundo aqui para você entender que qual é o relacionamento que não é saudável aqui. Qual relacionamento gera frustração, gera tristeza. E muitos irmãos, infelizmente, estão presos nesse tipo de relacionamento com Deus. Na verdade, não estão se relacionando com Deus, estão se afastando dele, mas creem que estão se relacionando com Deus, mas estão se machucando, se frustrando dentro das nossas igrejas. Como eu falei, Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, tem uma parábola. E ela trata esse tipo de assunto, ela trata esse tipo de situação. É a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Então, Lucas 18, a partir do versículo 9, vai falar assim: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, o outro cobrador de impostos.
O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância, não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Vamos até aqui. Versículo 13. Aqui a parábola, ela nos apresenta primeiro um fariseu. Que era o fariseu? O fariseu fazia parte de um grupo, né, que observava e seguia a lei, o que a Bíblia pedia. É claro que eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, a revelação completa, eles tinham os primeiros livros da Bíblia. Então eles seguiam, observavam para que eles fossem justos e seguiam cada regra. Eles respeitavam homens como Moisés, Abraão, enfim. O fariseu era a referência de uma pessoa espiritual. Seria a referência de uma boa pessoa, a pessoa que estava próxima de Deus. Eles criam em Deus. E o fariseu, ele tinha, ele era essa referência. E nós vemos aqui que primeiro é abordada a oração do fariseu. A oração do fariseu, ela faz uma indicação de Deus, que é: Deus, eu te agradeço. E não é eu te agradeço por o Senhor ser misericordioso, ter graça, nos abençoar, ser paciente pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor é. Não, é eu te agradeço porque... Aí ele começa, porque eu fiz isso, eu faço aquilo, eu sou melhor que esse, eu sou diferente, e é um monte de eu. Então a oração do fariseu, a aparência é que é de alguém espiritual, mas ao prestar atenção você vê que é o ego sendo exaltado. A oração dele só fala das coisas que ele faz, da performance dele. Então é uma autoadoração fantasiada de centralidade em Deus. Aparenta ser algo espiritual, mas no fim é carnal, é o eu, é o ego falando muito alto. E vendo essa oração do fariseu, lendo o texto, qual o conceito de justificação que o fariseu tem? Como ele enxerga a justiça de Deus e como ele acredita que ele vai alcançar a justificação em Deus? Fica bem claro que primeiro ele foca no que é externo. Então ele está focando na conduta, no cumprimento ou não das leis, das regras. Então ele fala: eu estou cumprindo tudo, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu faço jejum, eu dou dízimo, enfim, um monte de eu, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Sempre se trata do eu. Na oração dele aqui não tem um agradecimento a Deus, não tem uma declaração a Deus, um reconhecimento, não tem Deus, eu te agradeço porque o Senhor é paciente, porque o Senhor é gentil, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos aceita. Não. Ele está focado na conduta, ele está focado no quanto ele consegue produzir, no que ele faz. Ele está focado no eu. Só que tem um pequeno detalhe, O Evangelho não se trata do que eu faço ou do que você faz. O Evangelho se trata do que Jesus fez na cruz. De novo nós voltamos para a cruz. Então aqui é um grande alerta para esse homem que ele não está no caminho certo. Nós conseguimos ver também na oração dele que por fazer tudo isso que ele diz fazer, ele se julga melhor que os outros. Então no versículo 9, no finalzinho, ele fala assim: aqueles que confiam na sua própria justiça. Ou seja, no final ele estava tentando se auto-justificar. E desprezam os demais. No versículo 11, no final do versículo 11... ele se compara: com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. No versículo 12 ele continua mais eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. E você vê que na ânsia dele merecer algo de Deus, ele acaba se comparando, desprezando as pessoas, ele acaba criando regras.
A lei falava sobre dízimo e sobre jejum, mas não pedia para que a pessoa jejuasse 2 vezes por semana. Mas na ânsia de querer mostrar que era o mais santo, que era o melhor, de querer colocar Deus contra a parede, de se fazer por merecer a bênção dele, aquilo que ele estava pedindo, ele começa a criar esse tipo de situação, né? Esse homem aqui, sabe aquela pessoa que ela não entra na igreja andando, ela já entra flutuando, sabe? Olha todo mundo de cima, é a mais santa, se vê superior. A pessoa que começa a criar umas coisas que a Bíblia nem pediu, por exemplo, o fato dela orar de madrugada, ela vê a oração dela como mais poderosa, ela vê isso como um ato dela que deixa ela mais próxima de Deus e desmerece os outros irmãos. Ou por ela orar em determinado lugar. Irmãos, não existe isso. Mas era o que o fariseu estava tentando fazer. Ele estava, através daquilo que ele fazia, merecer a bênção de Deus. E para isso ele criava regras e leis que Deus nunca nem pediu. E se vangloriava por isso. Se você quer fazer um compromisso com Deus, um desafio com Deus, é algo entre você e Deus. Mas não queira colocar isso que você quis fazer, talvez para exercitar o domínio próprio, exercitar a tua disciplina, como algo que te coloca mais próximo de Deus e coloca automaticamente o teu irmão mais longe de Deus, que te coloca como mais santo que o seu irmão, como que você esteja merecendo algo de Deus, como que se você esteja em outro patamar. Não é assim. A Bíblia não nos ensina isso. Então este é o fariseu. A oração dele é um monte de eu, é baseada no que ele faz. E na ânsia de querer justificar o merecimento de bênçãos, ele acaba criando regras e leis e vangloriando por causa disso. E aí depois nós temos o coletor de impostos, que era o oposto. Se o fariseu era a referência de alguém espiritual, o coletor de impostos era a referência de alguém que não tinha nada de espiritual. Ele era tido como um traidor do povo, chantagista, porque de fato eles iam cobrar um imposto e acabava tendo ganhos ilícitos em cima. Então aqui nós temos a pessoa que seria a referência espiritual e a referência de alguém que não é espiritual. Esse é o coletor de impostos. No versículo 13 tem a oração dele. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Aqui é outra postura. O coletor de impostos não está se comparando com outras pessoas. Ele nem fala do fariseu, talvez nem tinha notado, porque a Bíblia fala que ele estava distante, talvez ele não se sentia nem apto a poder falar com Deus ou estar naquele local, porque ele não se sentia tão santo quanto outras pessoas. Por isso você vê claramente aqui um homem olhando para dentro de si, vendo o seu coração, as suas certezas e incertezas, e chegando à conclusão que não importa o que eu faça, ele entende que não tem o que ele faça, ele nunca vai ser merecedor, que ele depende da graça, do favor imerecido de Deus. Ele não se importa com os outros, ele nem sabe dos outros, se está em cima, se está embaixo. Ele está orando a respeito dele, da situação dele. E ele fala: Deus, eu olho para mim e eu sou pecador. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Não tem o que eu faça. Não tem o que eu faça. Eu sou dependente da tua graça. É uma oração totalmente diferente. Ele não está citando o que ele fez, ou o quanto ele é bom, ou o que ele deixou de fazer. Ele não está se comparando, desprezando outras pessoas. Ele está reconhecendo que ele precisa de Deus e que ele é um pecador. E no final dessas duas narrativas, dessas duas orações, essa parábola ela está apresentando o problema da justificação. Ela está apresentando a justiça de Deus e como ela funciona. A parábola apresenta dois personagens, um era a referência do que era ser espiritual e outro era a referência do que é não ser espiritual. E cada um desses personagens,
eles oferecem uma resposta, eles se relacionam de forma diferente com esse problema, que é como eu alcanço a justiça de Deus, ou como a justiça de Deus me alcança. E apenas um desses personagens alcançou a justificação, foi considerado inocente diante de Deus. Então temos o homem bom, fariseu, o homem mau, coletor de impostos. Ambos estão orando a Deus. E o versículo 14 traz isso. Ele fala, olha, eu lhes digo, Jesus falando aqui, que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Para surpresa de todos que estavam ouvindo Jesus falar isso, aquele que era a referência de santo, aquele que era a referência, sabe, do irmão que entra na igreja, todo mundo olha e fala, esse aí não foi justificado. E aquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém acreditava, aquele que parecia perdido, este alcançou a justificação de Deus. Aqui, essa parábola, ela está mostrando algo que permeia o Evangelho, na verdade que nem permeia, mas algo central no Evangelho. O fariseu está tentando se auto-justificar através das suas obras, da sua religião. Ele guarda as leis de Deus de tal modo que ele se sente satisfeito consigo mesmo. De tal modo que ele bata no peito e fala, Deus, eu estou satisfeito, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora é o Senhor quem me deve. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é essa forma de obter justificação. Ele não está dependendo da graça de Deus. Como o exemplo que nós vemos lá em cima, ele está usando Deus. Ele está chegando de Deus e como se ele estivesse falando, Deus, esse aqui é o meu currículo. Olha tudo que eu faço, olha como eu sou bom, olha quantas vezes eu oro, quantas vezes eu jejuo, quantas vezes eu dou o dízimo. Agora, o Senhor precisa me abençoar. O Senhor precisa entregar essa bênção que eu estou pedindo. Ele tenta se auto-justificar e ele está usando Deus como um meio. O objetivo dele não é Deus, não é orar para ser mais parecido com Deus e agradecendo a Deus porque Cristo é bom e gentil e paciente conosco. Mas o objetivo dele é obter coisas de Deus. Irmãos, o ensinamento da Bíblia é que nós somos justificados por causa do favor imerecido. Não tem o que você faça que vai fazer com que você mereça de Deus a salvação. Deus nunca vai dever nada para você. O amor e a aceitação de Deus conosco estão assegurados no sacrifício de Cristo na cruz. E por isso, como eu disse, nós fomos aceitos. E por isso nós obedecemos. Nós nos disponibilizamos. A nossa motivação é alegria e gratidão. E nós descansamos em Deus. Porque Ele fez. Isso é libertador. Você permite que Deus abra a porta. E Ele é o responsável por manter a porta aberta. O teu trabalho é crer no sacrifício e entrar na porta. As pessoas como o fariseu, que usam Deus como meio, eles se acham tão bons que eles querem abrir a própria porta e depois eles são responsáveis por manter essa porta aberta e querem usar Deus como um leva e traz. Isso é um fardo pesado. Isso traz frustração. A pessoa que se baseia na tua força, que tenta conquistar as coisas através do seu desempenho moral, ela vai se frustrar. Irmãos, se libertem do peso de vincular aquilo que Deus faz na tua vida com o tanto que você rende, com o que você faz. Isaías é muito claro, versículo 64, a melhor das suas obras, se você fizer aquilo de perfeito, né, na tua concepção, o melhor que você pode fazer é um trapo sujo diante de Deus. Não tem o que você faça. Olha, você se conhece, você conhece as intenções do seu coração, você conhece os seus pensamentos, você conhece o teu coração.
Imagina se Deus fosse te abençoar de acordo com o teu coração, de acordo com os seus pensamentos, de acordo com o teu desempenho. Imagina o peso de vincular ser abençoado com Deus de acordo com o quão correto, ético e sempre assertivo você é. Irmãos, acabou. Nosso coração é mau. Nós constantemente estamos clamando misericórdia pelos nossos pensamentos, clamando domínio próprio através do Espírito Santo, porque tem momentos que nós nos pegamos pensando em coisas que nem nós acreditamos que somos capazes de pensar, de ser tão egoístas assim. A graça de Deus, ela é imerecida e nós só precisamos descansar nele e se colocar à disposição para viver a vida que ele tem para nós. Para de querer trazer para você um fardo que não é teu. Deus é o bom pastor, ele é o mestre. Ele sabe conduzir as nossas vidas muito melhor do que você poderia. E não existe o que você faça, como eu estou repetindo. Deus nunca iria te abençoar se dependesse do teu desempenho, se dependesse do quanto você faz ou de quanto você é bom. E, irmãos, isso é sutil. O diabo ele prepara ciladas e de forma sutil nós acabamos caindo nessa cilada. Eu não sei se você já viveu uma situação em que, por exemplo, você foi no culto de domingo e você sente que Deus falou com você, a palavra tocou em você e você fala, eu vou mudar de vida, eu vou viver para Deus. E você começa segunda-feira, você começa firme na leitura, o pastor terminou o culto lá e deu o recadinho da leitura bíblica, e você começa a leitura bíblica, e você segunda, terça, quarta, você está lendo a Bíblia, você está orando, sem falhar, você até começou o jejum dos 21 dias, e você começa a se sentir com fé, você começa a se sentir maior, você começa a querer pregar, testemunhar para as pessoas, a pessoa no teu trabalho, na tua escola, dá uma deixa, você já quer falar de Deus, você está sentindo, você fala, olha, eu estou sentindo que se eu orar por um doente, ele vai ser curado. Porém, no sábado, você comete um deslize e você se frustra. E toda essa fé, toda essa ânsia, essa vontade de pregar, se você orasse, Deus faria um milagre, Deus moveria céus e terra, ela acaba. E você está amuadinho no teu canto, aquela pessoa que você na semana passada tinha testemunhado, agora é mais fácil ela falar de Deus para você, você desanima. Irmãos, isso é auto-idolatria, é auto-justificação. Quer dizer que então quando você consegue cumprir os seus requisitos, você vincula isso a Deus te usar mais. Então, como você conseguiu ler a Bíblia todo dia sem errar? Como você conseguiu falar não para aquela tentação? Como você conseguiu se manter focado no seu período de jejum, de Bíblia? Você acreditava, você tinha fé que Deus ia te usar muito. E quando você cometeu um deslize, essa fé foi embora. Você está depositando em você a justificação. E Deus não depende do que você fez ou do que você faz. O Evangelho se trata do que Jesus fez. E Deus vai continuar te amando e fazendo através de você, mesmo quando você cometeu um deslize. Não estou falando aqui de viver uma vida de pecado, eu estou falando aqui que por mais que você se esforce, haverá deslizes, haverá um momento que você irá cometer um deslize, e nesse momento é importante você lembrar que Deus continua operando através de você. Neste momento é importante você lembrar que o sacrifício de Cristo basta para que você receba o perdão e seja justificado e seja aceito na família de novo. Não desanime, aquele constrangimento, eu vou orar de novo a respeito disso, nem quero ir na igreja. Deus te ama e por isso você obedece. Gratidão não é de acordo com o teu desempenho ou por quanto você é bom, é porque Jesus morreu na cruz por você. Então, irmão, chegando ao final aqui, aproxime de Deus reconhecendo que você precisa, como aquele cobrador de impostos, bata no peito e fala, Cristo, eu sou um pecador, eu preciso da tua misericórdia, me dá sua graça e me abençoa.
Pai, eu não quero ser mais o responsável por tomar a decisão de abrir uma porta e eu ter que manter essa porta aberta. Eu coloco nas suas mãos a minha vida, as minhas coisas, para que o Senhor abra as portas e o Senhor mantenha essa porta aberta, e eu quero descansar em Ti e só entrar pela porta que o Senhor abriu e viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu entrego nas suas mãos os meus problemas, as situações que eu estou passando, o medo, as frustrações. Cuida de tudo, Pai. Essa é a postura de um cristão. Essa é a postura que a Bíblia nos ensina. É assim que nós alcançamos a justificação em Deus. É assim que nós venceremos todos os dias em Cristo. Porque nós buscamos a Deus pelo que Ele fez na cruz por nós e pelo que Ele tem sido para nós. E não porque Ele pode dar a bênção material que você está pedindo ou aquilo que você fez a campanha. Nós servimos a Deus porque Ele nos amou e cremos que Ele trará o melhor para nossas vidas. Amém? Eu gostaria de orar por vocês. Pai, que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra e com essa verdade. Que todo esse peso, todo esse fardo que o mundo coloca em nós e o diabo coloca através dessas ciladas em nós, que sejamos libertos e livres para Te seguir, Pai, e viver a vida que o Senhor tem para nós. Que essa palavra, que a Tua palavra faça habitação e morada em nossas vidas. Deus, nós entregamos tudo diante de Ti, tudo que temos, tudo que somos é Teu, Pai. Cuida. Diante das situações que nós estamos vivendo, Pai, as dores, as incertezas, as percas, Deus, nós batemos no peito e dizemos: Pai, somos pecadores, com graça e misericórdia nos abençoe agora, traga provisão, abra as portas para o Teu povo, para esse pai de família, para essa mãe, para esse jovem, para esse adolescente, Deus. Entra com provisão, Pai. Abra as portas, traga as pessoas certas. Nós clamamos a Ti, Deus. O Senhor é o nosso Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer. E por isso nós oramos a Ti agora, Pai. Faça em nossas vidas. Nós queremos que o Senhor domine. Nós não queremos ter o peso e a responsabilidade de dominar. Pai, nós queremos estar livres e leves para cumprir a Tua vontade. Nos abençoe e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu querido e minha querida irmã. Que você seja abençoado através dessa palavra e que ela faça morada no teu coração e viva de acordo com o que Deus ensina para nós na Bíblia. Deus abençoe.